E aí galerinha, tudo bem? Boa noite a todos. A paz de Deus aí pra vocês. Obrigado aí todo mundo que tá me acompanhando aí no YouTube, no canal, né? Creio que está sendo muito gratificante aí pra Deus, pra mim, pra vocês, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa de se ouvir, porque a nossa fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E estou muito contente também com o Senhor, né, por coisas que Ele tem feito em mim, na minha intimidade com Ele, e aquilo que Deus Ele me ensina e que eu procuro também a aprender da parte de Deus. Eu espero que de alguma maneira esteja sendo proveitoso para vocês que ouvem e que edifiquem a todos o coração de vocês, e que as nossas vidas, que o Espírito Santo venha preencher nossas vidas e o nosso coração através da palavra dele. Amém? E hoje eu vim aqui trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma mulher que era enferma e aonde ela recebeu a cura dela. E essa história ela se encontra lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Versículo 25. Vamos lá. Marcos 5, 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Bom, irmãos, aqui é uma história que aconteceu nos tempos de Jesus, enquanto ele estava aqui, mais uma vez, no meio das multidões, ensinando, né? E essa multidão estava seguindo a Jesus. Só que nesse capítulo da cura da mulher enferma, essa mulher ela havia 12 anos que ela estava passando por um problema de saúde, e ela tinha uma hemorragia, né, durante todo esse tempo. E naquele tempo, uma mulher, quando estava nessas condições, sangrando, as pessoas ficavam afastadas dela. As pessoas falavam que ela estava imunda, suja, né? Então ela meio que excluída da sociedade. Então, e essa mulher,
Ela tinha esse problema, essa hemorragia durante todo esse tempo, 12 anos. E o texto relata que ela tinha toda a condição possível dela, até financeira, para tratar esse problema de saúde dela. Só que durante todo esse tempo, nem as condições que ela tinha foi capaz de trazer e de solucionar o problema dela. Ela foi em vários médicos, vários hospitais da época, várias consultas, vários exames, pagou, e aí um e outro e nada, ninguém conseguia solucionar o problema de saúde dela. Nenhum médico foi capaz de trazer uma cura, de descobrir uma cura para aquela mulher, que havia uma hemorragia nela há 12 anos. E essa mulher, ela ouviu, aqui no versículo 27, no capítulo 5 de Marcos, versículo 27, fala assim, ó: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Aqui não fala quando ela ouviu, mas como Jesus estava ali naquela cidade há um bom tempo, ensinando as multidões, ela ouviu falar, ouviu dos milagres que Jesus possa ter feito, ouviu falar da força e do poder de Deus. Então ela, ao ouvir isso, ela ouve, aconteceu que a fé dela aumentou, a fé dela foi em Jesus Cristo. E como ela estava passando por esse problema, e ninguém conseguia solucionar, nenhum médico, nada, nenhum recurso financeiro dela foi capaz, nada que ela procurou foi capaz de resolver. Ela disse que se apenas tocasse na orla de Jesus, no manto de Jesus, na roupa de Jesus, ela ficaria curada. Isso é fé. Isso é fé. Porque ao ouvir aquilo que Jesus tinha feito, a fama dele, ela adquiriu fé no Senhor Jesus. Então ela foi, e só que Jesus, ele estava em meio a uma multidão. E Jesus estava no meio dessa multidão, e essa multidão comprimia ele, oprimia. Só que essa mulher, da forma que ela estava, com hemorragia, sangrando, ali suja, impura, como era considerada na época pela sociedade, ela enfrentou aquela multidão e passou em meio às multidões. Ela entrou no meio de todo mundo que estava ali com Jesus, oprimindo ele até, e tocou na orla dele, tocou nas vestes de Jesus. E no momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E nesse momento Jesus, ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos falaram para ele: olha, tem muita gente aqui, mestre, tem muita gente aqui, não sabemos, a multidão te oprime. Só que aí Jesus falou assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E não tinha como aquela mulher se esconder naquele momento, porque ela prostrou-se ali diante de Jesus e Jesus a encontrou ali. E ela contou o que estava acontecendo na vida dela, falou para ele. E ele falou assim: olha, filha, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero dizer o seguinte, que nós podemos ter muitos recursos para recorrer, para resolver a nossa situação, as nossas situações, seja ela qual for, irmãos. Aqui no caso dessa mulher era a saúde dela. Mas eu quero dizer que sempre, a maioria das vezes, muita gente deposita a confiança no que ela tem, no emprego que ela tem, no cartão de crédito que ela tem, no salário
alto que ela possa ter, ela confia, ela deposita a sua confiança nessas coisas, que pode trazer a solução de um problema, comprar algo que ela queira e só o dinheiro ou o crédito pode dar para ela. E muitas das vezes nós nos frustramos, passamos por um momento, triste até, por não conseguir. E nós ficamos anos e anos, às vezes batalhando, querendo algo, anos e anos buscando algo, e vamos atrás de fulano, atrás de ciclano, vamos ali, vamos cá, e nada resolve. E nada consegue trazer aquilo que a gente está tanto procurando. E quantas vezes, até mesmo em caso de saúde, nós procuramos vários médicos, tomamos vários remédios, façamos vários tratamentos e nada resolve. Esses são alguns exemplos que eu estou jogando aqui na história dessa mulher. Buscamos muita coisa, mas muitas vezes não conseguimos. Talvez seja porque estamos buscando algo no lugar errado, ou fazendo algo errado que não é o correto para buscar aquilo que estamos querendo. E aquela mulher, ela precisava ser curada, ela queria a cura dela. E ela, ouvindo a fama de Jesus, ela adquiriu uma fé no coração dela, em Jesus Cristo. E ela entendeu, através da fama de Jesus, que ela poderia ser curada só em tocar nas vestes de Jesus. Então aquela mulher, se sentindo ali, presa àquela situação, na saúde dela fraca. Imagina alguém 12 anos sangrando, com hemorragia, como ela estava fraca. E ela já não tinha mais nada, não tinha onde recorrer. A única esperança dela era Jesus Cristo. E Jesus Cristo passando ali, aquela multidão à volta dele, até oprimindo ele, ela criou coragem, ela buscou força para chegar perto de Jesus e tocar na veste dele e ser curada. Porque a fé dela era essa: eu vou tocar em Jesus e eu serei curada. Ela tinha uma certeza no coração dela que Jesus poderia solucionar o problema dela naquele instante. E quando ela fez isso, irmãos, ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada a ponto de Jesus sentir sair poder de dentro dele, saiu poder de dentro de Jesus ao toque daquela mulher. Porque aquela mulher estava com uma certeza, ela estava com uma fé tão grande em Jesus Cristo que ela seria curada, e ela foi. E nós temos que ser assim também, nós temos que ter a certeza, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo, tem que estar em Deus. Porque Ele é o único que pode nos trazer consolo e conforto em momentos difíceis, a cura que nós precisamos, que nós buscamos em muitos lugares, a libertação, o renovo. Porque tudo que nós buscamos aqui nessa terra, terreno, matéria, ela vai se acabar, vai passar. Mas a nossa vida em Jesus Cristo, mesmo que nós morramos, Jesus, Ele nos prometeu: ainda que morra, você viverá em Cristo, você terá a vida eterna, você terá a sua cura. E mesmo aqui nessa terra, quando nós deixamos de viver nós mesmos e passamos a ter uma vida com Cristo, os nossos caminhos, eles são diferentes daqueles que nós deixamos lá para trás. Nós olhamos a multidão, olhamos os problemas, olhamos a situação, mas nós sabemos que Jesus está ali. É só nós corrermos e passar por essa multidão, por essa situação, por esse conflito, por esse aperto, mas nós vamos chegar até o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós vamos passar em momentos de fraqueza, como estava aquela mulher.
Aquela mulher estava fraca. Ela estava fraca, saúde debilitada, porque uma pessoa quando sangra muito, perde muito sangue, ela fica fraca. E aquela mulher estava. E nós ficamos fracos também, espiritualmente, fisicamente. O cansaço nos traz fraqueza. Mas a nossa força tem que vir do céu, a nossa força tem que vir do Senhor Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quando você estiver nesse momento de fraqueza, espiritual, saúde, física, o que for, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Olhe, em frente às multidões, não tenha medo, porque onde estiver a presença de Deus, aonde Jesus passar, pode ter certeza, e você tiver com o coração aberto, com a sua fé estabelecida em Deus, você vai ser curado, você vai ser liberto. Tudo aquilo que é ruim vai sair da sua vida. Podemos enfrentar outras coisas ruins, mas quando nós temos Jesus, quando nós entregamos para Jesus, nós conseguimos passar por situações adversas, mesmo quando estamos fracos, porque o Senhor é que levanta o caído. E todo problema que temos, eu entendo assim, quando temos um problema, nós temos que passar por ele, resolver e deixar aquilo como aprendizado. O Senhor, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você nos momentos que você clamar, que você orar, que você enxergar que Jesus está ali em meio àquela multidão. Você acha difícil passar ali, mas você vai encontrar força, porque você está determinado. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ter uma vida nova. E só Jesus, é só Jesus que pode me dar, então eu vou, porque eu já tentei de tudo e não deu certo. Como essa mulher, ela tentou de tudo, ela tentou vários médicos, gastou todo o seu dinheiro, o seu recurso, mas quando ela ouviu a fama de Jesus, ela sabia que Jesus iria passar por ali, ela não pensou duas vezes. Eu vou tocar nas vestes deles e eu serei curada. E ela foi, e Jesus sentiu o poder sair de dentro dele para aquela mulher. E eu creio que aquela mulher, ela teve uma vida nova, uma vida restaurada. Ela teve uma vida a qual nunca viveu antes na presença de Deus. E aquela mulher, ela teve a oportunidade de achar a cura dela, porque ela sabia que o Senhor passaria ali. E isso me fez lembrar um versículo que está, eu vou abrir aqui para vocês. Um versículo da Bíblia que está em Isaías. Calma aí que eu vou achar. Em Isaías 55. Isaías 55, 6. Vou ler para vocês. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Aquela mulher, ela buscou o Senhor Jesus naquele momento, enquanto ela podia achar, porque ela entendeu ali que aquela talvez poderia ser a única chance dela de ser curada para sempre daquela doença que ela tinha. E o versículo continua: invocai enquanto está perto. Jesus naquele dia estava perto, e ela foi até o encontro dele. Ela enfrentou as barreiras, ela pulou os obstáculos, ela entrou no meio da multidão que comprimia Jesus, e ela foi. Ela foi, tocou na veste dele e foi curada. Todos os recursos que ela tinha procurado antes acabou sendo em vão. E ela ouviu a fama de Jesus, e ela buscou o Senhor enquanto ela podia achar. Ela invocou o Senhor. A fé dela foi muito grande, porque aonde que nós vamos imaginar se nós tocar
na roupa de uma pessoa nós vamos ser curados. Só que naquele dia a única pessoa que ela poderia fazer isso era Jesus Cristo. A única pessoa que ela sabia que podia trazer a cura dela era Jesus Cristo. Pela fama que ela ouviu de Jesus, pelos milagres que Jesus tinha executado e ela ouviu falar. E a fé dela veio para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é assim que a gente se sente, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela aumenta. Ela cai no nosso coração e aquilo fica ali dentro, fica ali, sabe, remoendo, até que você começa a crer no Senhor. E aquela mulher sentiu isso. E naquele dia ela recebeu a cura dela. Ela foi curada. E Jesus ainda falou para ela: vai, fique em paz. Você está livre do teu mal. E também me levou a outro versículo que está aqui em Isaías 26. Isaías 26, no versículo 4. Que fala assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ela confiou no Senhor. Ela confiou na força e no poder do Senhor, e que ela receberia a cura dela. E ela sabia, pela fé que ela adquiriu, seria eterno. Ela não sofreria mais. Ela não teria mais aquela hemorragia. Ela recebeu a cura dela. Ela confiou no Senhor, porque Ele é rocha eterna. E naquele momento ela recebeu essa bênção, que era a cura dela. E lá em Provérbios tem um versículo, no Provérbios 10, versículo 22, que é assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Irmãos, eu quero falar uma coisa. Quando Deus te abençoa, quando Deus te dá uma bênção, você vai se enriquecer com essa bênção. Não importa o que seja. Ser rico não é só ter dinheiro. Ser rico é ter saúde, é ter família, é ter um lar, é ter uma vida digna, é ter o que comer, o que beber, é conviver em harmonia. Isso é riqueza. E essa riqueza só Deus pode dar. O dinheiro, você trabalha muito, você vai ganhar muito. Mas eu acredito que você trabalha muito, para ganhar muito, você vai acabar com a sua saúde. E a bênção do Senhor, ela enriquece. E com ela Ele não traz desgosto. Porque aquela mulher, quando recebeu aquela bênção, ela não ficou desgostosa com aquela bênção. Ela ficou muito feliz. Ela ficou muito agradecida. Ela ficou maravilhada com aquilo. E é isso que a bênção do Senhor nos faz. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. E pronto. Está na palavra. Confiança em Deus. Acreditar. Confiar que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, vai se cumprir. E muitas das vezes nós precisamos fazer igual essa mulher. Nós temos que se jogar na multidão e passar pela multidão e tocar na hora de Jesus. E para a gente tocar na hora de Jesus, nós temos que cumprir a nossa parte aqui. Quer clamar, quer invocar, quer colocar a nossa fé em Deus e exercitar a nossa fé. Que a palavra diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Mas eu não sei, e Deus tem me levado a falar muito em fé, porque eu cheguei muitas das vezes a duvidar de Deus. De querer saber mesmo se era tudo isso, se Deus pode mesmo. Eu já cheguei a pensar assim.
Mas eu quero dizer que Deus, Ele faz. Ele confia mais em você do que nós confiamos nele. Porque o poder que nós podemos adquirir só vem de Deus. Só vem de Deus. A nossa fé, ela move montanhas. Se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, nós movemos montanhas. Porque nós vamos depositar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então acredite, irmãos, que Deus, Ele pode. Que Deus, Ele pode trazer a sua cura. E muitas das vezes nós temos que passar pela multidão. Nós temos que passar pelas situações complicadas. Até mesmo como essa mulher, ela estava fraca. Ela estava sem recurso. E muitas das vezes nós vamos se encontrar assim, fracos, sem recurso, sem ninguém, como aquela mulher. A esperança dela estava em Deus, estava no Senhor Jesus Cristo. E ela acreditou. Ela creu que o Senhor poderia trazer a cura dela. Amém? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a família, a casa de vocês, o trabalho de vocês. Obrigado por vocês estar acompanhando, se inscrito aí no canal. E eu peço para que Deus, Ele possa entrar no coração de todos e estabelecer a vontade dEle através dessa palavra, através da vontade dEle, ela possa alcançar a sua vida. E que seus olhos estejam abertos para o Senhor, os seus ouvidos estejam abertos para o Senhor, e que seu coração seja entregue ao Senhor. Que a cada dia você receba a paz e o consolo de Deus. E que a verdade de Deus alcance as nossas vidas a cada dia. E que possamos estar sempre juntos, em comunhão com Deus. Amém? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. E não deixe de se inscrever aí no canal. Divulguem, né? Que eu sei que muitas pessoas estão aí querendo ouvir a palavra. E muito obrigado a todo mundo. E que Deus abençoe. Amém? Muito obrigado, galera. Até mais. Tchau.